Eu gostaria de trazer aos nossos seguidores hoje um assunto interessante que é centrado no crescimento em foco e também para os nossos amigos, de um modo geral. Quais são os hormônios que são importantes quando o nenê está na barriga da mãe e cresce saudável, o feto, né? Para que a gente possa se orientar. Uma das maiores preocupações das mães e dos pais é saber como anda o seu bebê em relação ao seu desenvolvimento quando ainda está intraútero. Hoje existem diversos métodos para avaliar como está se desenvolvendo, mas são diversas variantes que influenciam na saúde do feto saudável de um modo geral. Isso é importante a gente levar em consideração, tais como o meio ambiente, como eu já falei, a mãe ingere como dieta adequada, medicações, se for necessário, que toma durante a gravidez. Tudo isso e hábitos equivocados podem comprometer o nenê e comprometerão a vida do nenê de modo geral, não tenha dúvida disso. Existem diversas substâncias que, lamentavelmente, elas acabaram demonstrando efeitos colaterais por automedicação, como foi o caso, por exemplo, da talidomida, que dava uma doença muito desagradável, mas que, obviamente, a mãe não sabia e não tinha absolutamente culpa nenhuma. Aliás, nem o mundo científico sabia. Hoje é uma substância que tem até algumas indicações, mas não para mulheres gestantes que usavam para se tirar dor de cabeça, coisas desse tipo assim. De um modo geral, além das doenças infecto-contagiosas, vocês têm que levar em consideração o tabaco. Isso é um desastre para o nenê quando se usa tabaco, o fumo, durante a gravidez. Para se ter uma ideia, um cigarro multiplica a nicotinamida por 6 vezes na mulher durante a vida, qualquer momento da vida. Aliás, cigarro é coisa de índio americano, entendeu? Não devia usar de jeito nenhum, entendeu? E felizmente no Brasil hoje nós já estamos com menos de 20% da população que usa tabaco. Eu digo de uma maneira geral, tanto homens como mulheres. Infelizmente está aumentando na juventude, o que é um péssimo hábito. A maioria das indústrias relacionadas a isso, elas, se vocês verificarem, elas estão diversificando suas atividades, porque sabem que mais cedo ou mais tarde vai acabar com esse hábito indesejável e desagradável. E não se esqueça de um detalhe, no caso do tabaco: 30% das pessoas que vivem em volta de um tabagista, de um fumante, qualquer pessoa que vive do lado de um tabagista, ele acaba fumando por tabela 30% do cigarro que o indivíduo acaba utilizando. Isso é um baita de um desastre. Outros detalhes são bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, de um modo geral, além de comprometer o fígado de forma significativa, eu não estou dizendo um cálice de comemoração ou então uma cerveja despretensiosa, entendeu? O que eu estou dizendo é vocês utilizarem isso de forma frequente, e principalmente no caso das gestantes, que isso é um grande problema. Eu nem preciso dizer
com relação a drogas exóticas. Primeiro, se vocês tivessem ideia como é feito essas drogas exóticas, como é o caso da cocaína, por exemplo, que é feita com gasolina, urina de pessoas, pisando em cima, só isso já é suficiente para clareadores, só isso é suficiente para realmente a pessoa não utilizar. Se for falar do crack, então, que é a borra de tudo isso, aí é um desastre, é uma viagem praticamente sem volta. Isso eu estou citando substâncias de que não se deve utilizar para que você tenha um bebê perfeito, que não tenha problema de espécie alguma. Entretanto, existem muitos outros fatores além disso, que a própria natureza, infelizmente, acaba acometendo, que é o caso de alterações genéticas. A genética tem um grande fator no caso da qualidade do nenê. Então, por isso é que a escolha do companheiro para fins de gravidez é muito importante que saiba todos os detalhes, o casal saiba todos os detalhes, porque isso irá influenciar durante a vida inteira do casal. Uma coisa, tudo bem, a gente respeita e não deve discriminar ninguém, mas de um modo geral esses fatores eles irão interferir durante a vida. Não é só porque é bonitinho quando nasceu e depois vocês teoricamente vão a ter que administrar, fazer a gestão de uma situação complexa. Isso tem que se levar em consideração. Por exemplo, como por exemplo os hormônios que os fazem crescer intraútero, e é pouco lembrado tais problemas vitais que a gente deve sempre focar nesses detalhes que são importantes. Os fatores de crescimento semelhante à insulina, que é fator de crescimento de insulina, semelhante à insulina 1 e 2. Esses fatores têm um papel predominantemente no crescimento e no desenvolvimento fetal. Os fatores de crescimento semelhante à insulina são diversos, né? IGFs estão envolvidos na proliferação e diferenciação e apoptose. A apoptose é uma situação normal no ser humano, que é a morte de uma célula e nascimento da outra subsequente, que é responsável, por exemplo, em delinear nosso desenho anatômico durante o desenvolvimento, no caso intrauterino. Especialmente nesse caso, é interessante o fato de não haver resposta inflamatória. No caso da apoptose, não existe alteração inflamatória, pois como o corpo da mulher está trabalhando sob condições de imunossupressão ou imunossupressora, a fim de não expulsar um corpo estranho. O nenê é um corpo estranho no corpo da mulher. Na verdade, ela tem duas vidas, tem a dela e a do feto, de um modo geral. Então ela não expulsa o corpo estranho que se instalou no endométrio em geral. A ação do sistema imune pode responder a fatores pró-inflamatórios, poderiam acarretar a perda do embrião ou feto, e a concentração sérica de fatores
semelhantes ao IGF, como já foi falado, mostrou estar intimamente relacionado com o crescimento e o comprimento do feto. No caso, né, as ligações químicas, que são chamadas de covalente, são formadas quando o grupo carboxilo de aminoácidos reagem com um grupo amino de outro. Os peptídeos, de um modo geral, mais curtos, dispépticos, consiste em dois aminoácidos ligados por uma única ligação peptídica, seguindo de outros fatores subsequentes. De fato, o crescimento semelhante à insulina foram detectados em quase todos os tecidos fetais, desde o início do desenvolvimento, desde pré-implante, no caso da placenta, até o estágio final da maturação do nenê. Nós não podemos esquecer também que o GH tem influência menor, mas tem influência no crescimento do feto. Ele vai criar duas situações completamente diferentes, uma chamada pequeno para a idade gestacional, que é o PIG, e outra chamada RICIU, que é a altura pequena no caso do feto em um total, de um modo geral. Isso é apenas uma pincelada, e se por acaso vocês tiverem interesse em saber mais a respeito disso, seria conveniente vocês olharem, porque eu fiz uma pesquisa prospectiva a respeito disso e coloquei num blog para que fique bem claro, visto que tem muita coisa que interfere diretamente nisso.